Olá, queridos! Estamos juntos novamente. Depois de um bom tempo em que estamos estudando, nós já estamos entrando no número 48 dos estudos bíblicos. E hoje eu resolvi fazer uma revisão com você, para que nós possamos chegar juntos no mesmo ponto. Vamos orar primeiro? Vamos lá. Querido Deus e amado Pai, obrigada, Senhor, obrigada por ter nos ajudado a chegar até aqui, termos estudado, compreendido a Tua vontade. Dá-nos força agora, Senhor, para fazer as coisas segundo o Teu querer, do Teu jeito. Dá-nos a força do céu, Senhor, porque eu sei que o Senhor pode fazer o realizar e o querer da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Olha só, se você pegar esses estudos desde o número 1, você vai ver que estudamos temas muito importantes. Por exemplo, o número 1, nós estudamos o que é a Bíblia Sagrada, de onde ela veio, que ela veio de inspiração divina, quem foi que a escreveu, e comentamos com você que a palavra de Deus é a verdade. No primeiro estudo você teve essa compreensão. No segundo estudo nós estudamos a criação. Como foi que tudo veio à existência? Quem foi o autor da criação? Qual foi o propósito de Deus ao criar o homem, né? A trindade na criação, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e também Jesus como Criador, e falamos ali sobre o casamento monogâmico, que Deus, quando criou, Ele criou somente um par, um para cada um deles. No tema 3 nós estudamos a origem do mal. Se Deus fez tudo tão certo, por que é que tivemos o mal aqui? Por que é que temos o mal para enfrentar? A criação de Adão e Eva, a ciência, o conhecimento do bem e do mal, aquela árvore lá no Jardim do Éden, Lúcifer no céu e a guerra no céu. Você se lembra disso? Se você está chegando hoje nos nossos estudos, você tem que voltar atrás e estudar. O número 4, nós estudamos sobre como salvar o homem que entrou em problemas, como é que ele poderia ser salvo? Quem foi que se colocou em nosso lugar? Porque o salário do pecado é a morte. Mas quem se colocou em nosso lugar para que tivéssemos vida? Então estudamos o plano da redenção, a restauração do homem, né? E para que a humanidade tivesse de volta o caráter divino. O número 5, porém, nós temos que ver que detalhe interessante. Nós estudamos sobre fé, arrependimento e confissão. Por que Deus pede isso dos seus filhos? O que significa fé? O que é arrependimento? Por que é necessário confessar os nossos pecados? A lei nos mostra o pecado, mas não nos salva. Nós estudamos sobre isso. Nós estudamos que a graça do Senhor provoca em nós o arrependimento. Foi um estudo muito lindo. Você tem que voltar a este estudo, que somos salvos pela graça. Nossa natureza é má, mas Deus vem e trabalha conosco para trazer a natureza divina sobre nós. Temos o tema 6 também, que estudamos, que foi uma vida nova. Como vivenciar esta vida nova? O que é esta vida que o Senhor Deus espera da gente? É salvação no passado, no presente e no futuro. Salvação ou condenação não resultam fundamentalmente do que fazemos ou deixamos de fazer, bom ou ruim, mas do que fazemos com a salvação que Deus conquistou para nós em Cristo. O que fazemos com isso que Deus deu na nossa mão? O tema número 7, que o Senhor Deus nos deu para estudar com vocês, foi adventistas, são salvos pela lei ou pela graça? A maior parte das pessoas ficam comentando aquilo que elas não sabem, aquilo que elas não entendem. Então eu fiz um estudo só sobre isso. Qual pessoa nesse mundo é salva por lei? Nenhuma. Todos nós somos salvos pela graça, que a lei serve simplesmente para nos mostrar aonde está errado em nós. A graça antecipou ao pecado. Não podemos comprar a salvação com nossos próprios méritos. Salvação se dá pela graça. O tema 8, nós estudamos uma vida nova. Como obter uma vida nova? Como viver de forma nova? Temos que deixar o caminho ruim. Depois do arrependimento e do perdão, qual o próximo passo? O batismo. Nascer da água e do Espírito. Isso é muito importante. Você já tomou a sua decisão? Já parou para pensar sobre isso? Que você precisa de uma nova vida, nascer no reino de Deus? Isso é tão importante. Estudamos o estudo 9 também, que é a volta de Jesus. O maior desejo de toda pessoa que conhece Jesus é vê-lo de volta, porque Jesus vai acabar com o problema do pecado. E os sinais da volta de Jesus. Isso está no estudo número 9. Estudo número 10, nós estudamos a morte. O que acontece quando alguém morre? Para isso precisamos estudar o que acontece quando alguém está vivo. Como foi que Deus criou o primeiro homem e como é que Deus explicou para ele que aconteceria quando ele morresse. Essa explicação de Deus nos dá uma compreensão muito clara. E no estudo número 11, nós estudamos quem morre vai para o céu? É uma pergunta que tanta gente faz. Nossa vida está em Cristo, vivemos por conta dele. A vida eterna só pode ser recebida em Cristo Jesus. Somente Deus é imortal.
O homem é mortal, a alma é mortal, tá bem? O estudo 12. Para o inferno ou para o céu? Algumas pessoas têm essas questões e essas perguntas. Se você está aí e teve essa questão no seu coração e não estudou este estudo, vá no número 12. Para o inferno ou para o céu? O tema número 13 que nós vimos é qual o destino dos ímpios? Para onde vão os ímpios? Para onde vão as pessoas que não seguiram o que Deus pediu? Tema 14. A alma vive após a morte? Eu sei que eu gastei bastante tempo explicando esses detalhes, porque eu sei que isto é muito necessário. Por causa disso é que existem tantas ramificações diferentes, tantas religiões. É preciso que você fique com o que a Bíblia diz, não o que uma ou outra pessoa disseram. Estudo número 15 explicou o milênio. O que vai acontecer assim que Jesus Cristo voltar, e então o que vai acontecer durante esse tempo, depois que ele levar os justos para o céu, aniquilar os ímpios. O que é que vai acontecer durante este tempo que estivermos no céu? Porque nossa morada eterna será aqui na terra depois que ele voltar de volta. Sim, ele vai voltar uma terceira vez. Ele já veio quando criancinha, essa vez já foi passada, virá agora a segunda vez para esta terra e virá uma terceira conosco depois que passarmos 1000 anos no céu. Estude esse assunto no tema número 15. O tema número 16, onde vamos morar? Como é a nova terra? Como é ali? Eu acho muito interessante estudar sobre isso. Assim que vamos viajar para alguns lugares, para algum lugar, alguma viagem especial pela qual guardamos bastante dinheiro para ir, nós procuramos saber como é esse local, aonde estamos querendo visitar. Você já parou para pensar como será a sua morada no lar de eterna felicidade? A lei foi cravada na cruz, o estudo número 17. Será que existe isso? Lei cravada na cruz? Isso é muito importante você ver. Quantas leis existem na Bíblia? Que tipo de lei está sendo falada que foi cravada na cruz? A lei nos mostra o pecado, e também o pecado é a transgressão da lei. Adão transgrediu a lei do Senhor é eterna. Você tem que estudar sobre esse assunto. Isso, o tema número 18, não te enganes. Contraste entre a lei cerimonial e a lei moral. A lei, o evangelho, o novo concerto, a lei gravada no coração. A lei cerimonial foi abolida. E também essa situação tão terrível que nós vivemos nessa terra, quando pessoas dizem que a lei não precisa mais, que no reino de Deus não é necessário mais lei. Isso não está correto, né? Também estudamos o tema 19, o sábado é um mandamento de Deus. Estudo número 19. Por que as pessoas não guardam sábado? Por que é que as pessoas dizem que Jesus aboliu o sábado? Será que isso é verdade? Estudo número 20, nós temos que estudar sobre ele. É muito importante que você veja quem retirou esse mandamento. Por que as pessoas hoje não estudam? A maior parte dos evangélicos não guardam os mandamentos de Deus. Este mandamento, principalmente, os católicos não guardam. Por que não? De onde veio essa prática, essa fala dizendo que não é necessário guardar o sábado? De onde veio isso? Tema 21, onde Deus mora? Como é ali? Deus quis habitar no meio de seu povo. Como foi este momento em que Deus, ao morar no céu, resolveu vir morar na terra? Outro tema 22 foi, você precisa entender, ritual do santuário e as festas judaicas. Como foi nessa época que o Senhor Deus pediu para construírem um santuário, Êxodo 25:8, onde ele diz, e fareis um santuário, construam um santuário e eu habitarei no meio de vocês. Como é isto? De que maneira que isto aconteceu? Tema 23, limpeza do santuário do céu. Como foram estes rituais? O que isto nos ensina? Por que Deus precisou mostrar estas situações de um santuário no céu que precisava de limpeza lá? Tema 24, o final da estátua. Muito interessante estudar Daniel 1 e Daniel 2. São profecias diretamente estudadas, nós estudamos junto com você, a fidelidade de Daniel e a estátua de Nabucodonosor. No tema 25, Deus está no controle. Estudamos Daniel 3 e Daniel 4. Adoração à estátua. Você se lembra dos amigos de Daniel? Isso que aconteceu no passado foi uma prova muito grande de quem eles deveriam obedecer, a quem deveriam obedecer. E eles foram seguros na sua posição. Obedeceriam somente a Deus. Nós estudamos também no tema 26 o mistério da mão e a cova dos leões. Foi Daniel 5 e Daniel 6. Muito interessante. Se você tem necessidade, precisa saber sobre profecias, a tua grande chance é essa. Pega esses estudos, volte e estuda novamente. O tema 27, que nós estamos nas profecias de Daniel. Foi ali, estudamos Daniel 7, o sonho de Daniel de 4 animais. Ali aparece claramente nosso tempo, o tempo do fim. Tema 28, a ponta pequena. Quem era aquela ponta pequena que Daniel viu falando blasfêmias contra Deus? Que tipo de poder era este no mundo? Tema 29, profecias que revelam o dia do juízo.
Que dia que Deus começaria a julgar o planeta Terra? Quando isso acabaria? Que tipo de trabalho é esse do julgamento de Deus para com os seres humanos na Terra? O tema 30, que nós vamos ver agora, é importante que você veja, onde você está na profecia. Eu fiz isso em duas partes. Tema 1, que é o tema 30, e o tema 31 também, onde você está na profecia. Para que você entenda que todos que nasceram nesta época agora estão vivendo aqui por causa de um propósito divino, que você tem uma parte a desempenhar no trabalho de Deus. Onde você está dentro da Bíblia? Que parte você desempenha? Estudo número 30 e estudo número 31 te informa isso. O número 32, o anjo explicando a visão a Daniel, explicando para ele as partes que ele não tinha entendido. Eu achei isso fantástico. Muito bom de estudar. O 33, profecias em cumprimento exatamente agora. Quais eram e quais são as profecias que neste momento em que estamos vivendo estão se cumprindo? Daniel capítulo 9, por exemplo, o anjo vem explicar um pedaço da visão que faltou, que perdeu-se na cabeça de Daniel. E o cumprimento de Daniel 8, de 1844. É muito importante que você veja isso, porque houve esta data explicitamente, claramente falada na Bíblia. Tema 34, estamos agora em juízo. Você sabia que neste momento, diante de Deus, e eu quero que você abra bem seus ouvidos, Deus está julgando agora seu povo na terra. Seu nome e o meu pode ser que esteja se passando agora diante do Senhor, o Deus eterno. E nós precisamos colocar nossa vida em dia. Tema 35, o nosso julgamento. Como que isso acontece? De que maneira que isso acontece, né? Vamos avante, o tema 36, qual é a lei que estamos sendo julgados? Porque para você ser julgado, um país precisa, a constituição de um país, é pela constituição do país que alguém é julgado, o que pode e o que não pode ser feito no país onde a pessoa vive. Nós seremos julgados no céu por qual lei? A lei dos Estados Unidos, a lei do Brasil, a lei da Rússia? Não, pela lei do céu, a lei de Deus. Isso é muito importante. Nós estudamos ali no capítulo 36 a linha profética. Nós explicamos para vocês tudo o que aconteceu desde o início até agora, para que você pudesse entender com clareza. O tema 37 é a verdade sobre Babilônia, o que acontece imediatamente após o juízo. Quem é essa Babilônia que vai cair? O que é isso, queda de Babilônia? Como sair de Babilônia? Um chamado de Deus para que as pessoas saiam da Babilônia, essa mistura de várias religiões que existe, né? Tema 38, a advertência ao falso culto. Nós explicamos Apocalipse 14 para você e a tríplice mensagem angélica. O Senhor Deus disse que viriam mensageiros que pregariam a última mensagem de advertência de um Deus de amor ao mundo condenado. Tema 39, guerra de Satanás contra a igreja. Satanás odeia a igreja de Deus. É ali nós estudamos Apocalipse capítulo 12, onde podemos explicar para vocês qual é a igreja verdadeira, qual é a igreja única que Satanás odeia. Que povo é esse que ele detesta? Que povo é esse que ele não quer de jeito nenhum que seja ouvido neste mundo, né? Perseguição do dragão contra a mulher. Dragão era Satanás, a mulher pura era a igreja de Deus, né? Roma pagã, depois papal. Isso é muito importante você entender qual é a parte dessas religiões hoje no planeta Terra. Tema 40, nós estudamos a guerra de Satanás contra a igreja, parte 2, que o que aconteceu durante a Idade Média, como Satanás perseguiu o povo de Deus, isso é muito importante você observar, e a opressão causou revolta no povo de Deus, no povo contra Deus. Isso é muito importante você entender. O tema 41, quem é a besta? É uma pergunta que a maior parte das pessoas fazem. Roma pagã se tornou papal. A besta, o papado. E houve uma ferida mortal. O que é isso? Por que a Bíblia fala disso? O tema 42 fala da imagem da besta. Eu sei que muita gente tem vontade de entender sobre isso. E você tem que ir lá saber, falar para sua família. Quem é a imagem da besta? Qual é o papel dos Estados Unidos na profecia? Por que é tão interessante e tão importante saber disso? O tema 43, prepare-se. A imagem da besta será colocada sobre nós. A preparação, como tomar posição, defender-se do sistema. E hoje nós estamos vivendo uma época muito séria, em que estão tentando impor para nós algumas situações. Aparecimento de Satanás fazendo milagres, o livramento dos justos, isso é importantíssimo. E tema 44, as igrejas do Apocalipse, estágios da igreja desde a morte de Cristo até a segunda vinda de Jesus, muito importante. Tema 45, os 7 selos do Apocalipse. Quem são os cavaleiros do Apocalipse? Que parte política a igreja estaria envolvida?
Tema 46, as 7 trombetas, quantas guerras aconteceriam nesses 7 períodos. E o tema 47, as 7 últimas pragas. Nós estudamos com vocês que isso ainda está no futuro. Mas hoje nós teremos um outro assunto para tratar contigo. Este estudo é o número 48. Veja no número 49 o que é que vamos explicar para você. Os 2 últimos estudos estão pela frente. Não perca a sua chance de estudar. Eu fiz essa retrospectiva para você ver quantos assuntos foram tratados de importância imensa para a sua vida, para a minha vida, para a vida da sua família, para a nossa história. Eu peço a você, em nome de Deus, não perca a sua chance de estudar, de abrir a palavra da vida, de fazer da palavra de Deus o grande estudo da tua história. Estamos chegando nos últimos dias da história da Terra e eu queria que, em nome de Deus, tudo que o Senhor Deus disse para nós, que haveria de acontecer, aconteça mesmo. Olha o que o Senhor Deus disse em Mateus, capítulo 28, verso 18 em diante. E chegando-se Jesus, falou dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Entende por que eu preciso explicar e ensinar você todas as coisas que Jesus disse? É muito importante tornar seu povo discípulo de Jesus. Você é do povo do Senhor. Tome uma posição. Eu quero orar com você agora. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, pela oportunidade que nós temos diante da tua presença de ter todos esses estudos. Ajuda-nos a tirar tempo para estudar, para buscar a tua presença. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe você e até o estudo próximo. Um abraço.